do recurso, da tempestividade dos recursos, né? A alegação da ocorrência de ponto facultativo, embasado em ato do Poder Executivo Estadual, não é capaz por si só de comprovar a inexistência de expediente forense para aferição da tempestividade recursal. A existência de feriado, de recesso forense ou ponto facultativo local que ocasione a suspensão do prazo processual necessita de comprovação por documento idôneo, ou seja, cópia da lei, ato normativo ou certidão exarada por servidor habilitado. A simples juntada de ato emanado do Poder Executivo Estadual, lei e decretos estaduais determinando ponto facultativo nas repartições públicas estaduais por si só não comprova a inexistência de expediente forense para aferição da tempestividade de recurso em razão da desvinculação administrativa e da separação entre os poderes. Desse modo, caberia à recorrente, no momento da interposição do recurso, fazer a juntada do documento idôneo, o qual, no caso, consistia no inteiro teor do aviso do Tribunal Estadual, a fim de vincular a decretação do feriado nas repartições públicas e estaduais com a suspensão do prazo pela Corte de Justiça. Imagina a seguinte situação hipotética. João ajuizou uma ação contra Pedro, tendo o pedido sido julgado improcedente. O autor interpôs a apelação, mas o Tribunal de Justiça manteve a sentença. Ainda inconformado, João interpôs recurso especial contra o acórdão do TJ. Como se sabe, o recurso especial é interposto no tribunal de origem, ou seja, no próprio juízo ACO e não diretamente no STJ, é direto no TJ. Isso está previsto no artigo 1029. Quando eu for entrar com recurso especial, é direto no tribunal de origem, artigo 1029. O recurso extraordinário e o especial, os dois, hein? Eles serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Então, não para quem eu vou recorrer, é contra quem eu vou recorrer. Então, eu vou entrar aqui no TJ. E eles mandam para o STJ ou STF. Então, o recurso extraordinário e especial, nos casos previstos na Constituição Federal, são interpostos perante o presidente ou vice do tribunal recorrido em petições distintas e conterão. Aí começa. Vamos lá. A parte recorrida, em nosso exemplo, Pedro, será intimada para apresentar suas contrarrazões. Após o presidente ou vice do tribunal, isso vai depender do regimento interno, em decisão monocrática, irá fazer um juízo de admissibilidade do recurso especial. Se o juízo de admissibilidade for positivo, significa que o presidente ou vice do tribunal entendeu que os pressupostos dos RESP estavam preenchidos, então remeterá para o STJ, tá? E contra essa decisão não cabe recurso, certo? Considerando que o STJ ainda irá analisar novamente essa admissibilidade, para ver se está certo. Agora, se o juízo de admissibilidade no TJ for negativo, significa que o presidente ou vice do tribunal entendeu que algum pressuposto do RESP não estava presente, então não vai admitir o recurso. E contra esta decisão, pode interpor outro recurso, se negar. Voltando ao caso concreto, no prazo para a interposição do recurso especial é de 15 dias. João interpôs recurso especial no último dia do prazo, na conferência, para verificar se João interpôs recurso dentro do prazo certo, pode cair uma armadilha e achar que ele perdeu o prazo. Isso porque o período entre a intimação do acordo e a interposição do recurso, um dos dias foi feriado estadual, ou seja, não foi dia útil. Assim, a pessoa que está conferindo a tempestividade não desconsiderar esse dia, achará que ele perdeu o prazo e interpôs o RESP no 16º dia. No entanto, conforme expliquei, um destes dias era ponto facultativo. Dessa forma, este dia tem que ser excluído da contagem do prazo. Repetindo, tirando sábado e domingo, João interpôs recurso no 16º dia. Ocorre que um desses dias foi ponto facultativo. Logo, esse dia tem que ser excluído da contagem, porque não é dia útil. Isso significa que ele interpôs no 15º dia útil, portanto, o RESP é tempestivo.
João, ao apresentar o RESP, tem o ônus de explicar, e a obrigação é do João, de explicar e comprovar. Tô perguntando, ele que tem que explicar e comprovar que na instância de origem era ponto facultativo e, portanto, dia de expediente forense normal, sem dia de expediente forense normal. Em outras palavras, João tem o ônus de comprovar que houve um ponto facultativo e o recurso é tempestivo? Sim, é o João que tem que provar. O CPC de 2015, né? Artigo 1003. Vamos lá para o artigo 1003, que eu rasguei a folha. O prazo para a interposição do recurso conta da data que o advogado e a sociedade de advogados são intimados da decisão. 1003, parágrafo 6º. O recorrente, ou seja, o João, comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso, tá? Então, o recorrente vai comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Nos termos do artigo 1003, parágrafo 6º do CPC de 2015, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no ato da interposição do recurso, sendo intempestivo quando interposto fora do prazo previsto na Lei Processual Civil. Ok? Prova de promotor. A comprovação da tempestividade do recurso especial, no caso de prorrogação de prazo em razão de feriado local, pode ocorrer depois do ato da interposição do recurso? Não, porque tem que ser comprovado na hora que ele interpôs o recurso. Defensoria Pública, outra questão. Sobre os recursos do processo civil, sobre os recursos do processo civil, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local, se intimado pelo relator para tanto? Errado. Porque ele tem que comprovar na hora que ele vai ingressar com o recurso, se foi feriado. 1003, parágrafo 6º. Artigo 1003, parágrafo 6º fala apenas em feriado local. Essa regra abrange também ponto facultativo? Pergunta. É o mesmo raciocínio? Sim. A comprovação da tempestividade em decorrência de feriado local ou de ponto facultativo no tribunal de origem, que implique em prorrogação do termo final para sua interposição, deve ocorrer no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1003, parágrafo 6º. Voltando mais uma vez ao nosso exemplo. No recurso especial interposto por João, ele mencionou que havia um ponto facultativo e juntou como comprovante a cópia do decreto exarado pelo governador do estado decretando o ponto facultativo. A dúvida que surge é a seguinte: ao adotar essa prática, João comprovou validamente a existência do ponto facultativo? Não, porque o decreto exarado pelo governador do estado vincula órgãos e entidades de poder executivo estadual. Não produz efeitos automaticamente para o TJ, Poder Judiciário Estadual. Isso porque existe a separação de poderes, não estando o TJ vinculado ao Executivo. Assim, a simples juntada de ato emanado pelo Executivo Estadual decretando ponto facultativo nas repartições públicas, por si só, não comprova a inexistência do expediente forense para aferição da tempestividade do recurso. Não comprova a inexistência do expediente forense, certo? Qual era o documento que o recorrente deveria ter juntado? O inteiro teor do documento emanado pelo TJ, estendendo para o Poder Judiciário Estadual o ponto facultativo. No caso concreto, era o aviso do TJ 3014 de 4 de 2018. Em suma, a existência de feriado, de recesso forense ou ponto facultativo local que ocasiona a suspensão do prazo processual necessita de comprovação por documento idôneo, ou seja, cópia da lei, ato normativo ou certidão exarada ao servidor habilitado. A simples juntada de ato emanado pelo Poder Executivo Estadual, a simples juntada de ato emanado pelo Poder Executivo Estadual, a simples juntada de ato emanado pelo Poder Executivo Estadual, lei e decretos estaduais, determinando pontos facultativos nas repartições públicas por si só, não comprova a inexistência de expediente forense para a aferição da tempestividade do recurso em razão da desvinculação administrativa e da separação dos poderes. Desse modo, caberia à recorrente, no momento da interposição recursal,
fazer juntada no momento da interposição, não depois. Fazer a juntada do documento idôneo, o qual, no caso, consistia no inteiro teor do aviso do Tribunal Estadual, a fim de vincular, de justiça, né? A fim de vincular a decretação do feriado nas repartições públicas estaduais com a suspensão do prazo pela Corte de Justiça. Informações complementares. Cópia de calendário do Tribunal de Origem extraído na internet é documento idôneo para comprovar feriado local, recesso ou ponto facultativo? Para o STJ, não. A jurisprudência do STJ entende que a cópia do calendário do Tribunal de Justiça não é hábil a ensejar a comprovação da existência de feriado local, pois é necessária a juntada de cópia de lei ou ato administrativo exarado pela Corte ACO, comprovando a existência de expediente forense na data em questão. A existência de feriado, recesso, ponto facultativo, feriado local, que ocasiona a suspensão do prazo processual, necessita de comprovação por documento idôneo, ou seja, cópia da lei, do ato normativo ou certidão exarada do servidor habilitado. STF possui um julgado afirmando que sim, que o calendário disponível no TJ mostra feriado local é documento idôneo para comprovar a ocorrência de feriado local. Ou seja, sempre há uma dúvida entre STF e STJ, né? Julgamento por amostragem do REST e do recurso extraordinário. Eu amo estudar o dizer direito, eu estou muito feliz de estar estudando dizer direito, que é concurso. Dizer direito, que é concurso.